Tudo bem com vocês? Eu sou o Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente, e a partir desse momento, como sempre, estamos juntos, eu e você, aqui em nosso Papo de Fradinho. Eu quero conversar com você neste nosso Papo de Fradinho de hoje sobre acontecimentos que ocorreram no Nordeste brasileiro, mais precisamente no interior do estado do Ceará, nas últimas 2 décadas dos anos de 1800. Eu não vou aqui me apegar à biografia do padre Cícero Romão Batista, até pelo fato de que, pelo mesmo, os sentimentos que eu nutro são os piores possíveis. E, com certeza, vão bater de encontro a todo o imenso fanatismo religioso que envolve esse padre. Assim, o tema que eu vou abordar hoje será restrito a um outro personagem diretamente ligado ao padre Cícero e que, a meu ver, foi apenas mais um dos tantos e tantos personagens da história que foram utilizados por ele em sua gana de poder, tanto religioso quanto poder político, dentro do Ceará. E o personagem ao qual me refiro tem por nome Maria Madalena do Espírito Santo. Uma mulher negra, pobre, semi-analfabeta, exatamente como tantas e tantas outras mais Marias daqueles tempos, que eram nascidas de famílias pobres, humildes, dentro do nosso sertão nordestino. A nossa personagem nasceu no povoado de Tabuleiro Grande, que naquela época pertencia à cidade do Crato e que hoje teve seu nome mudado para Juazeiro do Norte. Menina pobre, desde pequena ela já levava uma vida árdua, tendo perdido seus pais muito cedo. A menina passou então a trabalhar fiando algodão com que ela fabricava bonecas de pano que vendia no povoado para conseguir alguns dinheirinho para se manter. Além de também trabalhar em uma olaria, fazendo a contagem dos tijolos. Quando chegou a sua idade de fazer a primeira comunhão, Maria do Araújo conheceu então o padre Cícero, que logo percebeu que Maria tinha uma vocação natural para a vida religiosa e passou então a orientar a menina dentro do rito católico. Por ser uma menina órfã, ela passou então a residir na casa do padre Cícero, que colocou ela para ensinar artesanato para outras crianças da comunidade. Quando completou 22 anos, isso no ano de 1885, Maria Araújo passou então, e por ordem do padre Cícero, a usar hábitos de freira e ser considerada como beata. Fato que ocorreu após ter participado de um retiro espiritual junto com o padre Cícero e o padre Vicente de Alencar. Este período em que ocorreu o tal retiro espiritual coincidiu exatamente com o período em que a agora chamada beata mocinha afirmou que desde menina vinha tendo visões e inclusive conversas com o próprio Jesus Cristo. Tempos depois, e segundo relatos do padre Cícero, a beata mocinha passou também a ter visões com a Virgem Maria. E isso passou, lógico, a chamar, e muito, a atenção dos moradores daquele povoado. Mas aí chega o ano de 1889, ano no qual o prestígio do padre Cícero, devido às suas muitas investidas na política, tinha caído. E muito, caiu foi muito no conceito popular. E isso, claro, refletiu até mesmo dentro da sua diocese, na diminuição do número de fiéis que antes se dedicavam a seguir o padre. O certo é que, por coincidência ou não, isso nós jamais saberemos, né? Veio o grande acontecimento que causaria uma extraordinária mudança na vida de toda a comunidade e, claro, especialmente, recolocando o padre Cícero
como o centro das atenções. É que em uma das missas, o padre Cícero, ao celebrar a Eucaristia, deu comunhão à Beata Mocinha. E nesse momento, a hóstia consagrada imediatamente se transformou em sangue dentro da boca da Beata, o que foi considerado por todos ali dentro da igreja como um grande milagre. Este acontecimento terminou se repetindo em várias e várias outras missas celebradas sempre por Padre Cícero. E se espalhou então a história do tal milagre por todo o Ceará e depois, claro, por todo o Brasil. E foi a partir daí que começaram então enormes romarias de católicos que iam até o Juazeiro a fim de verem a Beata Mocinha e pedir a bênção ao Padre Cícero, que assim teve seu conceito e fama renovado e aumentado por todo o Brasil. E foi exatamente o padre quem terminou recebendo todos os créditos pelos tais milagres que a Beata Mocinha estava realizando e que o povo colocava como tendo sido feitos por ele. O caso ganhou fama e o então bispo do Ceará, Dom Joaquim José de Oliveira, determinou que uma comissão formada pelos padres Antônio e Glicério e mais um farmacêutico, que tome nossos passarinhos cantando aí, fossem até Juazeiro a fim de investigarem os tais milagres e que escrevessem um relatório ao final. Assim fizeram. Os padres foram para Juazeiro, examinaram a exaustão a Beata Mocinha, concluíram em seus relatórios que se tratava, sim, de um milagre verdadeiro. Não satisfeito e nem acreditando naquele relatório, Dom Joaquim designou então a segunda comissão, que, divergente da anterior, declarou que os tais milagres não passavam de embustes e de mentiras criadas pelo próprio padre Cícero, usando então a boa-fé, a total obediência e a religiosidade da Beata Mocinha. Levados os fatos até o Vaticano, foi pela Santa Sé o padre Cícero Romão Batista condenado com a suspensão da sua ordem sacerdotal e proibido de celebrar missas ou qualquer ato religioso. Porém, foi a pobre Beata Mocinha, uma preta, pobre, semi-analfabeta, que recebeu a pior punição. Ela recebeu inicialmente uma dúzia de bolos de palmatória e depois foi enclausurada pelo resto da sua vida e proibida terminantemente de falar sobre suas visões ou o caso das hóstias. Desta forma, talvez o maior sofrimento que teve a Beata Mocinha foi não poder fazer o que ela mais gostava, que era comungar e participar das Santas Missas. E enclausurada, ela viveu até o dia 17 de janeiro do ano de 1914, quando veio a falecer, vítima de um câncer de mama. O seu corpo foi sepultado na igreja de Nossa Senhora do Socorro, mas em 1931, seu túmulo foi vilipendiado e seus restos mortais desapareceram para nunca mais serem encontrados. Eis então a história de uma pobre menina órfã que, infelizmente, teve como desgraça cair em mãos de quem a ganância e o apego ao poder falavam muito mais alto do que a obediência em seguir os passos do Cristo. Restituído da sua ordem sacerdotal pela Igreja Católica, em março de 2001, o padre Cícero foi eleito como o cearense do século pela TV Globo de televisão. Em junho de 2012, ele foi escolhido como um dentre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. E isso em um concurso que foi realizado pelo SBT e pela BBC. E em junho do ano de 2022, ele foi declarado pelo Vaticano como Filho de Deus, momento em que também foi autorizada pela Igreja Romana a abertura de um processo visando a beatificação do padre. Mas não para por aí não. Em 10 de outubro do ano de 2023, o seu nome
foi inscrito nos livros dos heróis e heroínas da pátria. E quanto à beata mocinha? Bem, esta continua preta, pobre, semi-analfabeta, usada religiosamente e sumida até mesmo depois de morta. E talvez apenas lembrada pela canção escrita por um ilustre sanfoneiro nordestino, que nem ela. Minha santa beata mocinha, eu vim aqui viver meu padrinho. Meu padrinho fez uma viagem, mas não deixou o Juazeiro sozinho. Meu padrinho fez uma viagem, mas não deixou o Juazeiro sozinho. Bom, aqui termina mais um nosso Papo de Fradinho, mas não antes de ter que lhe pedir que deixe aqui o seu like e que, se ainda não se inscreveu em nosso canal, o faça. Clique no botão de se inscrever, comente, toque no sininho, coisas que muito nos ajudará a produzir novos vídeos para você. Então fique com Deus e até o próximo vídeo. Paz e bem.